Boa tarde a todas e todos. É com muita alegria que damos início à segunda parte do segundo Simpósio Internacional de Imunometabolismo e Exercício. No período da manhã, usufruímos de aulas excelentes e enriquecedoras, e no período da tarde não será diferente. Portanto, para darmos início a uma excelente tarde, convido a professora doutora Giovana Leite, a qual irá explorar sobre a temática exercício físico e microbiota intestinal, o que já sabemos. A professora doutora Giovana Leite é bacharel em Educação Física pela Unifesp, mestre em Ciências também pela Unifesp, possui doutorado pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, tem experiência de estudo na área de nutrição esportiva, exercício físico e saúde intestinal, microbiota e probióticos, que a credenciaram para o posto de pesquisadora da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Professora Giovana Leite, é uma honra tê-la conosco, abrilhantando aí o nosso simpósio, e fique à vontade para iniciar sua aula. Bom, boa tarde, pessoal. Acho que a Sara já colocou um peso grande aí em cima de mim na minha fala, né, depois dessa apresentação, inclusive falando sobre todo o pessoal da manhã. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, é também um prazer muito grande para mim. Acho que sempre que eu tenho a oportunidade de falar, né, de estar em algo junto com o grupo do professor Ronaldo Santos e especialmente na Unifesp, eu me sinto assim muito em casa, né? Foi onde eu comecei toda a minha carreira como pesquisadora. Então é um prazer imenso para mim estar aqui. Bom, eu vou compartilhar a minha tela. Bom, eu vou começar a minha fala. Peço desculpas aí pelo tempo que eu gastei com a tecnologia aqui. Como vocês viram, eu sou muito boa do intestino, mas péssima de computador e tecnologias, né? Bom, pessoal, eu vou deixar os meus contatos para vocês. Eu acho que a Sara já falou um pouquinho de mim, para quem não me conhece, né? Hoje eu tô aqui para falar de um tema que eu gosto muito, então foi aí parte dos meus estudos de doutorado, parte do que eu me debrucei, pelo menos nos últimos 6 anos, a querer entender mais, a saber um pouco mais, que é sobre essa relação do exercício físico e da microbiota intestinal. E, especificamente, eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com profissionais da área da nutrição. Então, o meu olhar, né, visto que a minha graduação ela foi em educação física, o meu olhar ele é um pouco diferente dos profissionais da nutrição e eu acho que essa é a parte mais bacana, assim, desse trabalho que a gente faz na pesquisa interdisciplinar. E eu vou tentar trazer para vocês aqui hoje, né, o que a gente já sabe, para onde a gente está caminhando, quando a gente pensa nessa questão da microbiota e principalmente o que se faz importante entender sobre, tanto para os profissionais da área da educação física, fisioterapia, que lidam mais com o movimento humano, assim como para quem pode ter a oportunidade de sugerir, né, que esse indivíduo ele consiga melhoras quando a gente está falando de quadros de doenças, de quadros patológicos que estão associados a alterações intestinais e que o exercício físico ele pode ser um coadjuvante, né? E como ele faz isso? Então, a ideia aqui hoje é a gente discutir um pouquinho sobre o como o exercício ele pode ser, sim, uma ferramenta que melhora várias questões intestinais e também o oposto, porque quando a gente pega o indivíduo que tem uma grande prática, então que ele é considerado um atleta amador ou uma pessoa, né, que tem uma frequência, um volume de exercício alto, o nosso olhar para o intestino, ele também se faz importante, mas a gente tem aí, de maneira popular, eu acho que eu posso dizer, né, um conceito um pouquinho errado, né? Então é comum a gente ouvir pessoas falando sobre desbiose do atleta, e eu, assim, gosto muito de levantar uma bandeira amarela nessa hora, porque a gente não sabe, né? A gente não tem nenhuma evidência de que o exercício físico per se, né, só o exercício como algo isolado, ele seja capaz de levar a disfunções intestinais, né? Então, acho que é importante a gente ter um pouquinho essa a ideia aqui, discutir um pouco disso com vocês hoje. Bom,
Esse trabalho na ciência sobre o exercício, sobre como a microbiota e o exercício estão ligados, né? E como o exercício físico ele é capaz de alterar a microbiota intestinal, começa lá em 2008. Então, hoje a gente já tem uma quantidade, né? Um corpo de evidência considerável em relação a isso. Nós já temos mais de 10 anos de trabalho, né? Embora isso para a ciência seja bem jovem, né? Acho que a gente pode pensar aí, alguém com 10 anos de idade ainda não tem muita compreensão do que vai ser a vida, então é onde estamos para o exercício microbiota. Mas, para mim que comecei a me debruçar nesses trabalhos em 2014, a gente tinha muito menos do que a gente já sabe hoje, né? Então, hoje a gente já sabe que o exercício físico ele é capaz de alterar o ambiente intestinal. Eu sei que na parte da manhã vocês já tiveram aí uma fala, né, em relação à microbiota, então eu não vou ficar aqui eu não tenho um tempo muito longo, eu não vou ficar aqui falando sobre as funções específicas da microbiota intestinal. Nós vamos já passar direto para a parte do exercício, mas eu vou ficar super feliz de, se tiverem questões relacionadas à parte da microbiota em específico, vocês trazerem no final da minha fala e eu puder contribuir aí com vocês. Mas o que a gente já sabe quando a gente fala dessa relação, exercício físico e saúde intestinal, que o exercício físico, e aí eu estou falando neste momento do treinamento ou do indivíduo que é ativo, né? Quando eu comparo ele com alguém que é sedentário, tá? A prática regular, então, de uma atividade ligada ao movimento, eu vou falar assim, porque aqui eu não estou colocando só trabalhos relacionados ao treinamento físico, a gente também tem evidência somente de trabalhos que pegaram indivíduos que tinham o correspondente a ser considerado ativos de atividade com aqueles que não tinham e compararam. E o que a gente já sabe, então, quando a gente só faz essa relação? Movimento corporal, né, rotineiro, e a pessoa que não tem esse movimento corporal rotineiro considerado o suficiente para ser uma pessoa ativa ou treinada, né? Que o exercício, então, eu estou chamando isso aqui de exercício físico, tá? Acho que é importante a gente deixar isso claro, né? Então, que o exercício físico, ele é capaz de aumentar o que a gente chama de bactérias promotoras de saúde, então, gêneros, espécies de bactérias que melhoram, né, e que estão atreladas a um perfil saudável de microbiota intestinal. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de Akkermansia, de Faecalibacterium, de Ruminococcus, de aumentar bactérias que são produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Então, esses são elementos, né, que quando a gente fala lá de produtos que são produzidos pelas bactérias intestinais a partir, então, do metabolismo do que a gente ingeriu. Então, só lembrando um pouquinho dessa parte, né? A gente ingere uma alimentação, parte vai ser absorvida pelo nosso organismo e parte daquilo que a gente não tem enzimas, né, no intestino delgado suficiente para conseguir quebrar, ou aquilo que a gente consumiu em quantidade maior do que a gente consegue absorver por hora, né, de consumo, vai chegar lá para que essas bactérias possam utilizar lá no nosso intestino grosso. E essas bactérias vão utilizar e elas vão produzir, a partir dessa utilização, né? Assim como a gente produz oxigênio, a gente produz CO2 e água no final do nosso metabolismo, elas também produzem ali algumas substâncias. Então, essas bactérias, uma dessas substâncias, e que a gente se debruça a estudar, porque tem um efeito positivo, são os ácidos graxos de cadeia curta, tá? Então, quando a gente fala que eu aumentei ácido graxo de cadeia curta sendo produzido, isso é visto como um efeito positivo sobre a microbiota intestinal, o exercício é capaz de fazer isso. O exercício é capaz de melhorar a diversidade da microbiota intestinal. Então, mais uma vez, a gente também já sabe que diversidade é um parâmetro, né? Vamos falar assim de saúde relacionada à microbiota. Nós sabemos que várias doenças e vários quadros, né, de desequilíbrio intestinal, que a gente chama de disbiose, vão estar associados a uma diminuição de riqueza e diversidade de microbiota. Então, ter esse aumento na diversidade também é visto como um fator positivo. Além disso, o exercício ele é capaz de melhorar o padrão metabólico dessas bactérias. E o que seria isso, então? É como se a gente tivesse um shift, né? Para que as bactérias elas
tenham preferências a metabolizar determinados elementos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que é ativa, essa bactéria, ela vai ter uma alteração lá, né, na composição genética da bactéria, o suficiente para que ela metabolize mais carboidrato por período de tempo, ou que ela tenha uma preferência a metabolizar carboidratos e aminoácidos, porque isso parece estar relacionada ao quê? A demanda energética. O exercício vai aumentar a demanda energética e isso vai gerar, então, algumas alterações, inclusive na maquinaria metabólica das bactérias da microbiota. Percebam que eu estou assim, né, num lugar bem específico. Mas isso é importante porque vai ter uma relação, inclusive, com o nosso metabolismo e a relação com doenças que a gente vai tratar aqui durante esses 45 minutos. Além disso, a gente melhora a função barreira. Então, de novo, né? Quadros de desequilíbrio intestinal, quadros de disbiose, eles estão associados a um aumento da permeabilidade intestinal, né? Hoje os profissionais gostam muito de usar o termo que vem do inglês, que é o leaky gut, que não é nada mais, nada menos do que um aumento de permeabilidade intestinal. Quando eu tenho o intestino mais permeável, é uma lógica bem direta, né? E fácil de entender. Se eu tenho um intestino mais permeável, partículas conseguem passar por ali com mais facilidade. Lembrando que o nosso intestino, né, a nossa mucosa intestinal, é sim, né, uma barreira, e ela é importante, uma barreira física que tem, então, ela nos protege de determinados elementos que podem vir do meio externo e facilmente acessar o nosso organismo, as nossas vísceras, os nossos órgãos, né? E que isso pode ser perigoso, principalmente quando a gente está falando de organismos patogênicos. Então, se eu tenho uma função barreira que está comprometida, isso acontece com mais facilidade. Então, isso é negativo, ter uma permeabilidade aumentada. O exercício é capaz de melhorar essa permeabilidade de várias formas diferentes, né? Então, melhorando quanto se tem de muco, melhorando a quantidade de proteínas de junção, que são aquelas que mantêm as células, né, dos nossos enterócitos as células justapostas, então próximas, a comunicação entre essas células melhorada também, o exercício é capaz de gerar essas alterações. E melhorar a produção de substâncias que são antimicrobianas, né? O que seria isso? A nossa microbiota intestinal também nos protege e as nossas células do sistema imunológico que ficam ali associados ao intestino nos protegem desses elementos patogênicos que podem vir através da nossa alimentação, da água que a gente bebe, né, de algo, enfim, de contaminações. E existem, então, substâncias antimicrobianas que tanto controlam o crescimento de bactérias da nossa própria microbiota, que possam ser patogênicas, de crescerem de maneira exponencial, assim como nos protegem de elementos, né, de agentes externos que podem ter conseguido acessar o nosso intestino, vamos falar assim, nosso trato gastrointestinal. E tendo uma maior produção dessas substâncias, a gente consegue regular melhor o quanto, né, desses elementos que a gente não os vê como positivos, mas que eles fazem parte de um ecossistema microbiano, a gente consegue, então, melhorar a produção dessas substâncias, né? E aí eu imagino que alguns de vocês já estão se perguntando, tá bom, mas como é que isso acontece, né? Como é que o exercício físico consegue fazer tudo isso? De que jeito o exercício faz tudo isso? Então, esse foi um trabalho que a gente publicou há uns anos atrás, né? Quando eu estava lá com o grupo do professor Lancha Júnior. E a gente sugere aqui, baseado nos trabalhos que tinham sido publicados até o momento, esse trabalho foi publicado em 2017, então até trabalhos, evidências de 2016, de quais seriam os caminhos pelos quais o exercício físico seria capaz de melhorar, então, esses parâmetros, né, que eu fui colocando aqui para vocês. Então, o primeiro deles, né, que também vocês estão vendo muitas evidências no dia de hoje por aqui, seria essa relação com o sistema imunológico, né? Então, o exercício físico, ele é capaz de gerar uma alteração no nosso equilíbrio inflamatório, né? Então, pensando nessa relação inflamação e atividade das células do sistema imunológico. Então, isso acontece de maneira sistêmica e por ser algo, né? Quando a gente fala de exercício, é importante a gente lembrar que eu estou falando de alterações hormonais, eu estou falando de alterações que acontecem no meu sistema nervoso central, estou falando de alterações que acontecem no meu sistema catecolaminérgico, então é algo
que tem uma magnitude grande, né? Isso é grande. Então, não seria diferente para a microbiota. Então, por meio dessas alterações, visto que a gente tem um agregado de célula imunológica muito grande no intestino, próxima à microbiota intestinal, e sabido que essas células do sistema imune têm uma relação muito grande, né? Inclusive, talvez regulando o funcionamento das bactérias da nossa microbiota. O exercício poderia, então, por meio das alterações na atividade imunológica, gerar alterações na microbiota intestinal, né? Pensando nesse balanço, principalmente anti-inflamatório, inflamatório, regulação de atividade inflamatória. O segundo seria, a gente também já sabe que o exercício ele aumenta a produção de ácidos biliares. Então, os ácidos biliares, eles são compostos que fazem parte da digestão das gorduras, né? Então, quando a gente ingere lá uma alimentação rica em gordura, a gente tem a produção e a liberação de ácidos biliares pela nossa vesícula biliar, lá no nosso intestino, né? No duodeno, para que a gente consiga fazer a emulsificação dessas gorduras. Mas, depois da emulsificação das gorduras, né? Parte desses ácidos biliares vão ser reabsorvidos e parte excretada. O que a gente já sabe é que o exercício altera a quantidade desses ácidos que seriam excretados e a excreção. Então, quando a gente excreta muito desses ácidos, isso é negativo para a saúde intestinal, porque isso altera o pH intestinal, isso altera, né? Isso é tóxico para as células intestinais, então isso poderia levar a quadros de desequilíbrio. Então, por meio dessa alteração na excreção dos ácidos biliares, alterando o pH da região intestinal, o exercício físico também poderia mudar a microbiota e a atividade dela. Além disso, como eu já contei para vocês, né, os ácidos graxos de cadeia curta, então, eles são, né, elementos que alteram o pH e a gente já sabe, né, uma série de atividades que os ácidos graxos de cadeia curta promovem, tanto no ambiente intestinal quanto de maneira sistêmica, que levam a alterações positivas, tanto na nossa atividade inflamatória, então regulando, né, a atividade inflamatória, quanto também propiciando um ambiente para bactérias que são simbióticas e bactérias que são comensais conseguirem se proliferar mais do que bactérias patogênicas. Então, por meio dessa alteração nos ácidos graxos de cadeia curta, o exercício físico levaria, então, a alterações na microbiota intestinal. E, além disso, né, visto que não é nenhuma novidade para vocês que o exercício ele altera a atividade catecolaminérgica, então quando nós falamos de sistema catecolaminérgico, de eixo HPA, a gente está falando também de trânsito intestinal, né? Eu acho que vocês já devem ter tido a experiência de ouvir ou de ter aí na vida pessoal de vocês, ou até mesmo vocês mesmos já ter experienciado isso no próprio corpo, que é pessoas que param de fazer exercício, ou que não são ativas e se tornam ativas, percebem ali uma melhora da função intestinal, do tipo, eu era constipado e agora eu não sou mais, ou melhorou, né? O meu intestino funciona melhor. Isso tem a ver com essas alterações de atividade catecolaminérgica induzidos pelo exercício, porque a gente melhora o tempo de trânsito intestinal, a gente altera a motilidade, né, da musculatura peristáltica, além de poder também melhorar, inclusive, a força dessa musculatura, o que pode impactar na função intestinal, mas alterando o trânsito intestinal, quando a gente altera o trânsito intestinal, então, a gente faz com que essas bactérias, elas tenham menos tempo de contato com o substrato. Então, pensem aí numa alimentação, né? Uma pessoa que é constipada, que o bolo fecal ele fica formado por mais tempo, pronto para ser excretado, mas ele não é excretado por algum motivo que podem ser diversos, né? A gente pode também falar um pouquinho disso na hora da discussão, mas quando a gente tem, então, o trânsito intestinal alterado e eu diminuo o tempo de contato dessas bactérias, isso também torna-se positivo. Por quê? A primeira coisa que é utilizada e metabolizada por essas bactérias sempre lá no intestino vão ser os carboidratos, que para elas, mais especificamente, as fibras, né? É o que normalmente vai chegar lá se a gente tiver uma alimentação rica em fibras, é claro, né? Se a gente não tiver, e se tiver uma alimentação muito rica em carboidratos simples, vai chegar mais carboidratos simples. Mas as bactérias, elas vão ter uma preferência em utilizar carboidratos inicialmente. Então, isso vai ser a primeira coisa que elas vão utilizar.
Depois, se eu vou mantendo o contato delas com esse bolo fecal, elas vão utilizando os outros elementos que não são tão positivos, porque o que a gente tem de produto a partir da metabolização de proteínas e gorduras, a gente ainda não tem na ciência, né, um olhar ou algum conhecimento sobre ações positivas relacionadas a esses elementos. A gente tem muito mais relação positiva com a utilização principalmente das fibras e dos carboidratos por essas bactérias, né, dos flavonoides, enfim. Mas as proteínas, as gorduras, que a gente sabe é que o produto final tem um impacto mais negativo para a nossa saúde. Então, isso também está relacionado a esse tempo de trânsito, porque como tem essa relação que eu fui contando para vocês, se a gente deixa lá na microbiota por mais tempo, né, esse contato das bactérias com esse bolo fecal, eu vou facilitando com que essas bactérias utilizem mais os aminoácidos, e tem inclusive um trabalho super bacana mostrando isso, né? Essa relação de tempo de trânsito, utilização de aminoácidos e o que a gente tem lá de metabólitos negativos sendo produzidos. Então, até lá em 2017, né? O que a gente tinha de possíveis caminhos pelos quais o exercício alteraria a microbiota eram estes: atividade do sistema imunológico, mudando a utilização dos ácidos biliares, melhorando os ácidos graxos de cadeia curta, alterando o tempo de trânsito intestinal e dessa forma levando então a uma alteração, né, de maneira indireta, digamos assim, na composição da microbiota intestinal e inclusive na atividade metabólica dessas bactérias. Mas eu adicionei esse slide, né, dizendo assim, bom, o que a gente teve de lá para cá? E o que a gente já sabe de lá para cá? A gente já sabe, né, que existem alguns outros caminhos que até aquele momento a gente não tinha conseguido encaixar ou pensado, né, que é o exercício, ele altera a produção de ácido lático. E hoje a gente já sabe que o ácido lático produzido lá no músculo, na hora que o indivíduo está se exercitando, ele é capaz de acessar o intestino. Tem um trabalho muito brilhante que foi publicado na Nature mostrando exatamente isso. Eles marcaram as moléculas e mostram, então, essas moléculas de lactato, de ácido lático, enfim, né, não é a discussão do dia, chegando no intestino e podendo, então, ser utilizado como substrato para essas bactérias. Ou seja, o ácido lático ele está envolvido também nessa forma pela qual o exercício pode mudar essa microbiota intestinal. E por quê? Porque a composição da microbiota ela vai estar relacionada com a disponibilidade de substrato, né? Então, se eu tenho mais de um substrato e eu tenho lá espécies de bactérias que têm uma preferência em usar aquele substrato, eu estou propiciando que essas bactérias elas cresçam mais, né? Então, é também muito simples a relação, né? Se eu tenho mais comida para quem utiliza aquele tipo de comida, né? Então, essa população vai crescer mais, né? Então, é exatamente o que acontece lá. E aí, se eu tenho, então, ácido lático sendo produzido, chegando no intestino, eu estou favorecendo as espécies de bactérias que conseguem consumir esse ácido lático, né? Além disso, a gente altera número e atividade mitocondrial nos enterócitos. Por que isso acontece? Porque durante uma sessão de exercício, eu tenho ali uma privação de nutriente por esses enterócitos, né? Então, eu vou explicar um pouquinho desse mecanismo para vocês já, com mais detalhes, mas a gente tem uma diminuição de fluxo sanguíneo para a região intestinal numa sessão aguda de exercício, durante uma sessão de exercício. E isso faz com que, para o indivíduo treinado, então, a gente também já tem isso em alguns modelos, né? Mostrando que quando a gente compara lá de maneira histológica, né? Então, pega o tecido e vai tentar marcar o tamanho das mitocôndrias de um animalzinho que foi treinado, ela é maior, né? E ela exerce mais atividade comparado àquele que não foi treinado. Então, essa atividade mitocondrial que faz com que esse animal que foi treinado, ele consiga utilizar mais rapidamente o metabolismo oxidativo, maior quantidade de oxigênio, modula de alguma forma, né, a disponibilidade de oxigênio para as bactérias. Nós temos bactérias que são tolerantes ao oxigênio. E espera-se que num organismo saudável a gente não tenha essas bactérias em grande quantidade. Essas bactérias elas existem, fazem parte das colônias, mas elas devem estar ali
né? Vou repetir, quando eu estou tratando, né? Estou partindo do pressuposto que eu quero um intestino saudável, elas devem estar ali em pequenas quantidades. Então, eu consigo regular de alguma forma, quando esse meu enterócito ele utiliza mais oxigênio, que menos oxigênio fique disponível para que essas espécies possam crescer. Então, essa seria uma outra forma que o exercício regularia a microbiota. E também pela redistribuição do fluxo sanguíneo, né? Então, o começo todo da história do exercício com o intestino começa pela redistribuição do fluxo sanguíneo, né? E começa, inclusive, por conta de que atletas, então pessoas que praticavam exercício, principalmente atletas de endurance, então de modalidade de longa duração, apresentavam sintomas gastrointestinais. E aí, olhando pelas hipóteses, né, do porquê que esses indivíduos apresentavam esses sintomas gastrointestinais, chegou-se, né, e a gente tem uma hipótese que é muito bem aceita e que é a hipótese mais discutida, né, que tem a ver com essa redistribuição do fluxo sanguíneo. Então, durante a realização do exercício físico, né, durante a realização de uma sessão de exercício, nós temos a redistribuição do fluxo, ou seja, eu preciso que mais sangue seja, né, encaminhado para minha musculatura estriada esquelética, porque eu preciso produzir energia, eu preciso tirar metabólitos, entregar nutrientes, eu preciso resfriar essa musculatura para que ela continue trabalhando. Eu preciso do meu sistema cardiorrespiratório muito ativo, né? Então também mais sangue vai ser enviado para essa região. Eu preciso do meu fígado mais ativo e eu preciso da minha pele, né? Que é por onde eu vou conseguir resfriar todo o meu sistema, o meu sangue, o meu sistema circulatório, né? Para que eu faça a evaporação do suor, por exemplo, dependendo do lugar que eu tiver. Eu tenho que fazer a resfriação desse sistema, né? Que está trabalhando durante o exercício. Então, eu vou ter uma redistribuição de fluxo. Muito sangue vai ser enviado para essas regiões. E quando isso acontece, né, parte do meu sistema nervoso precisa receber também um bom aporte, dependendo do tipo de atividade que eu estou exercendo, mas eu vou ter uma restrição, então, né, muito grande durante o exercício para a região gastrointestinal. Quando a gente fala em atividades muito intensas, né, então tem trabalhos que sugerem que até 80% ou 100% do sangue seria, então, restrito durante o exercício intenso para o trato gastrointestinal. Isso, inclusive, explica um pouco do porquê, antes da atividade, a gente precisa ter lá uma alimentação específica, né? E alguns elementos não devem ser utilizados. Bom, e além disso, né? O que corrobora para essa hipótese é que também durante a atividade, durante o exercício, a gente tem aumento da atividade simpática, na atividade longa, né, que é onde se percebe mais evidência desses sintomas gastrointestinais, como náusea, roto, vômito, até mesmo presença de sangue nas fezes depois da realização desse tipo de exercício, então corrida de maratona, triatlo, até mesmo provas longas aquáticas, né? A gente tem o aumento do cortisol. Então, a atividade de longa duração leva a uma alteração também do cortisol, né? E essa alteração hormonal, então, faz com que durante a realização do exercício, além de eu ter menos sangue sendo enviado para essa região, eu tenho uma alteração no trânsito intestinal, na motilidade intestinal e na minha taxa de esvaziamento gástrico. É claro que a chance desses sintomas aparecerem, né, vai estar atrelado a diversos fatores, como, por exemplo, qual tipo de alimentação esse indivíduo realizou antes de realizar exercício, né? Se foi uma alimentação que tinha presença de fibra, de gordura, de proteína, isso vai facilitar. Qual é o estado de hidratação desse sujeito? Então, o indivíduo desidratado, ele também vai facilitar, porque eu tenho menos volume sanguíneo, então, com isso, mais fácil, né? De eu ter uma restrição de fluxo maior. Qual a temperatura ambiente? Então, aquele ambiente que é quente e úmido, né? Exatamente o que a gente tem em várias regiões do Brasil, também vai facilitar a ocorrência. Então, isso são algumas coisas importantes a gente ter em mente, né? Quando a gente está falando da ocorrência ou tentando tratar esses sintomas de alguma forma. E isso tudo faz com que aconteça o quê? A gente aumenta a temperatura lá no intestino, porque eu tenho menos sangue, eu tenho menos metabólico sendo retirado, eu tenho, né, uma
uma privação nutricional durante essa realização de exercício, e isso acontece em toda a sessão de exercício, claro, de acordo com o volume, a intensidade, o tipo de atividade que eu estou realizando, mas isso no momento do exercício vai ser um estresse intestinal, né? E esses sintomas, então, esse aumento da temperatura, toda essa alteração que eu fui descrevendo aqui para vocês, faz com que o exercício leve, durante a realização do exercício, a um aumento da permeabilidade intestinal. Porém, os sintomas especificamente, né, o que se percebe é que a presença desses sintomas, como náusea, vômito, arrotos, durante o exercício, fezes aparecendo nas fezes depois da realização, está associado a todos esses fatores que eu fui contando aqui para vocês, mais um quadro de endotoxemia, ou seja, a presença do LPS, que é uma substância, né, presente na membrana externa de algumas populações de bactérias lá na corrente sanguínea. E esse LPS, ele é inflamatório, ele tem um potencial inflamatório muito grande, né? O que de alguma forma faria com que esse organismo tivesse que lidar com um estado inflamatório logo depois da atividade, além de toda a reparação relacionada à sessão de treino, né? E por que eu vou enfatizar aqui para vocês que esse quadro de endotoxemia, ele seria importante para que apareçam esses sintomas, né? Porque não são todas as bactérias do nosso intestino que têm a presença desse LPS. Então, a presença desses sintomas, a presença desse LPS e, inclusive, o quanto esse LPS aumenta lá depois do exercício, né, na corrente sanguínea, vai estar diretamente ligado à composição da minha microbiota intestinal. Se eu tiver uma microbiota que contém muitas populações de bactérias que a gente chama de gram-negativas, né, que são as que possuem esse LPS, a chance disso tudo acontecer e do sintoma aparecer é maior. É isso que os trabalhos vêm sugerindo e vêm tratando. E eu estou levantando isso aqui para vocês exatamente pelo que eu coloquei lá no início da minha fala, né? Não é o exercício em si que levaria a uma possibilidade de alteração deletéria ou negativa no intestino, mas sim de que organismo eu estou falando, de qual é a saúde intestinal desse organismo que eu estou tratando. Esse é um fator importante da gente ter em mente. Bom, mas falando dessa coisa, né, do sintoma gastrointestinal e como solucionar isso, porque isso é negativo para o desempenho, isso não é algo interessante quando a gente pensa principalmente num atleta ou numa pessoa que pratica bastante exercício, né? Os probióticos, eles já são aí bastante estudados e né, dos porquês e uma das frentes que nós temos resultados positivos em relação à utilização dos probióticos diminuindo esses sintomas gastrointestinais. Então, eu não vou me ater muito a isso, porque não me convidaram aqui para falar de probióticos, mas só para que vocês saibam um pouquinho sobre como é que a gente, para onde está caminhando, né, nessa linha, nesse campo da microbiota e exercício, quando a gente está tratando sintomas gastrointestinais, tá? Bom, e aí eu vou falar um pouquinho então com vocês sobre 3 pontos que eu acho que são os mais novos, digamos assim, né? Então, pontos que a gente vem caminhando atualmente e que eu acho bastante interessante. Então, o primeiro deles é a relação dessa microbiota intestinal com o metabolismo energético. Então, lembre-se que eu falei para vocês, né, que o exercício físico ele é capaz de melhorar e de aumentar o quanto a gente produz de ácido graxo de cadeia curta, tá? Uma coisa importante, né, para que vocês saibam é que para que a gente produza ácido graxo de cadeia curta lá na microbiota, eu preciso, né, que elementos primários, então, que as fibras elas cheguem lá na microbiota, né? Porque se eu não tiver fibra para que eu possa, então, fazer a produção desses ácidos graxos de cadeia curta, não tem como, né? Se eu pegar lá um atleta, ele pode ser atleta, mas se ele não fizer esse consumo minimamente adequado em termos de alimentação, mesmo que o exercício induza, de alguma forma, um ambiente metabólico para que eu tenha mais bactérias produtoras de ácido graxo, vai ser difícil eu conseguir produzir, né? Bom, e esses ácidos graxos de cadeia curta, então, eles podem ser intermediários das nossas vias metabólicas, principalmente acetato e propionato, são, né, utilizados como intermediários das nossas vias oxidativas do metabolismo.
Além disso, nós temos receptores para esses ácidos graxos da nossa musculatura esquelética, ou seja, eles exercem funções no nosso músculo por meio da ligação com seus receptores específicos, né? Então, o primeiro ponto, esses ácidos graxos, eles podem sim auxiliar na produção de ATP, na produção de energia, quando eu estou falando diretamente, né, do exercício físico. Então, se sugere que até 30% do que é produzido de energia pode ser advindo de ácido graxo de cadeia curta. E essa é a primeira relação super direta aí, quando a gente fala de microbiota, exercício e desempenho, né? Ou produção de energia, metabolismo. Além disso, quando a gente fala especificamente sobre as vias metabólicas, né? Então, quando eu estou falando de oxidação de carboidrato na glicólise, da via, né, do ácido tricarboxílico, que é o ciclo de Krebs, o que esses ácidos graxos eles conseguem fazer? A presença desses ácidos graxos ou a ligação desses ácidos graxos com os receptores, né, é capaz de aumentar a oxidação, a captação e a oxidação de gorduras, diminuir o acúmulo, então, né, de lipídios musculares, gerar o aumento de algumas enzimas chaves para a oxidação dessas gorduras, então isso seria um estímulo, né, para o aumento dessas proteínas, diminuir a atividade, né, de outras enzimas que fariam lipogênese ao invés de lipólise, então tem aí uma regulação metabólica induzida por esses ácidos graxos de cadeia curta, né? Além disso, quando a gente fala de metabolismo de carboidrato, esses ácidos graxos, eles são capazes de aumentar a captação de glicose e a sensibilidade da ação da insulina, então percebam aí uma relação já quando a gente fala da parte das doenças, da patologia, né? O acetato e propionato, eles também vão estimular isso, não somente nas vias dependentes de insulina, mas também nas vias que o exercício melhora muito quanto a gente consegue utilizar. Daquelas vias que são independentes da insulina para captação de glicose, né? O acetato, ele estimula a síntese do glicogênio muscular, então ele vai estimular isso, exatamente porque ele inibe lá um passo da glicólise, né? Que seria aumentando quando a gente tem de glicose 6-fosfato, que é o intermediário primário para que a gente possa produzir glicogênio muscular. Ele também estimula o aumento de GLUT4 na membrana, que é o receptor de glicose no músculo. Além disso, esses ácidos graxos eles vão promover aumento de conteúdo mitocondrial, aumento da capacidade oxidativa, aumento da expressão de algumas enzimas que são chaves quando a gente está falando desse metabolismo e também aumento de tipos de fibra tipo 1, né? Então a gente tem aí toda uma relação. Giovana, como é que isso acontece, né? Qual é a relação desse ácido graxo fazendo tudo isso, já que você só me contou que tem um receptor para ele lá na membrana? Bom, chegando a mecanismos, para quem gosta dessa parte, eu particularmente acho muito interessante quando a gente fala dessa parte de mecanismos, né? Principalmente para metabolismo e fisiologia do exercício. Esses ácidos graxos de cadeia curta, então, a partir da ligação deles com um receptor, né? Eles vão levar a uma regulação positiva o pipargama, né? Que é um fator que vai estimular, então, a PGC1-alfa. Então, essa relação, né, principalmente essa relação AMP-ADP, que é um regulador para ativação do pipargama, para ativação da PGC1-alfa, vai ser alterado por esse ácido graxo de cadeia curta. O ácido graxo de cadeia curta ele vai estimular, né, a fosforilação da MPK, e com isso, então, levando a maior ativação da PGC1-alfa, que é aí, né, conhecida por estimular o aumento da capacidade oxidativa, estimular a biogênese mitocondrial, diminuir glicólise, aumentar a utilização de gordura, aumentar o quanto a gente tem, né, então, o tamanho das mitocôndrias, e isso tudo estimularia, então, a maior facilidade para a utilização do metabolismo oxidativo a partir da ação desses ácidos graxos de cadeia curta. Além disso, o que a gente sabe? Que o acetato, particularmente, né, ele tem um efeito vasodilatador. Então, isso também nos explicaria uma possível melhora de performance, uma vez que eu conseguiria, quando eu tenho, né, a presença desse acetato no ambiente,
a melhorar a minha entrega de oxigênio e a minha remoção, né, de alguns metabólitos da minha musculatura. Então, essa é uma informação bastante interessante. E como eu falei para vocês, o exercício ele aumenta as bactérias promotoras de saúde. A gente tem a Quermência mucinífila, que é uma espécie de bactéria que hoje ela já é relacionada, né, como a bactéria do metabolismo saudável. Então, indivíduos que têm alteração na via da insulina, que têm diabetes mellitus tipo 2, são pobres, têm uma microbiota pobre em Akkermansia, né? E o exercício melhora, o exercício estimula o aumento da Akkermansia. Então, essa relação entre alterações na microbiota, a prática do exercício físico e o metabolismo saudável, ela vem se tornando cada vez mais forte. Bom, além disso, né, a gente tem uma relação, eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa parte, porque vocês já sabem, tá? A gente tem uma relação de atividade mitocondrial e microbiota, que o exercício pode também entrar aí como um coadjuvante bastante interessante, né? É claro que quando a gente está falando de uma atividade, eu estou chamando atenção aqui para uma atividade que ela tem um perfil mais cardiorrespiratório, né? A gente tem todas essas alterações durante a realização da atividade. Então, eu já teria um estímulo, né, para biogênese mitocondrial, para diminuição do estado inflamatório, eu tenho durante a realização desse exercício uma alteração da minha temperatura corporal, mas eu estou falando de tudo isso porque eu quero falar de mitocôndria e microbiota. Por quê? Existe um controle, na verdade, da minha atividade mitocondrial realizada pelo meu microbioma, tá? Então, dependendo de qual é a composição da minha microbiota, eu altero a minha atividade mitocondrial. Então, se eu tenho, né, uma microbiota, e eu vou mostrar no próximo slide algumas espécies de bactérias, mas se eu tiver uma microbiota que ela é mais inflamatória, isso vai estimular mais produção de espécie reativa pela minha mitocôndria, ativação de fatores inflamatórios mitocondrial, diminuição da produção de energia por meio da minha mitocôndria, tá? E eu vou inibir, né? Se eu tiver uma microbiota que ela é mais cheia de espécies patogênicas, eu diminuo, né? Eu inibo fatores de transcrição envolvidos com a biogênese mitocondrial. Então, se eu tenho aqui, né, uma infecção ou uma microbiota mais patogênica, né, que regula que principalmente alguns metabólitos sendo mais produzidos, como o sulfito de hidrogênio, por exemplo, né, ou algumas outras espécies que são consideradas tóxicas, principalmente, né, para o enterócito, para o nosso metabolismo, isso faz com que eu mude, né, e diminua a produção de energia pela minha mitocôndria. Mas o contrário também ocorre, né? Então, se eu tenho uma microbiota que tem a maior produção de ácido graxo de cadeia curta, uma quantidade positiva de ácidos biliares, isso tem uma influência positiva sobre o quanto a minha mitocôndria produz de energia, pelo meu balanço redox, pela atenuação de cascatas inflamatórias mitocondriais. E é claro que quando a gente fala de exercício, não tem como a gente falar de mitocôndria, né? Dando um exemplo aqui, um pouquinho mais direto sobre isso, que a gente sabe é que algumas espécies, como por exemplo, Eubacterium hallei, alguns aerostipes, né, têm a capacidade de produzir ácido graxo de cadeia curta por meio do lactato. Então, vocês lembram lá que eu falei, né, que o lactato produzido no músculo, ele é capaz de chegar no intestino. Eu estou colocando aqui para vocês algumas bactérias que conseguem usar esse lactato, produzir ácido graxo de cadeia curta, e esses ácidos graxos têm uma ação antioxidante. Bom, e aí a gente chega, né, na parte mais interessante que eu acho, né, quando a gente fala de população da minha fala, que é, bom, então eu posso olhar para esse exercício como, sim, um tratamento para quadros de disbiose. Sim, eu posso e eu devo, né? E por isso eu devo estimular essas pessoas a serem ativas. Por quê? Porque hoje a gente também já sabe que eu vou arriscar dizer que para todas as doenças metabólicas, mas como pesquisadora eu posso dizer, né, que para quase todas as doenças metabólicas nós já sabemos que existe um quadro de desequilíbrio intestinal associado à fisiopatologia da doença. Bom, e esse quadro de disbiose, ele varia de acordo com a doença que a gente está tratando, né? Mas o que a gente tem normalmente em comum para esses quadros é alteração da diversidade da microbiota, aumento de bactérias gram-negativas, aumento de um estado inflamatório lá no ambiente intestinal,
aumento de permeabilidade intestinal, e com isso, né, quando eu tenho aumento de gram-negativa, aumento de diversidade, diminuição de diversidade, aumento de bactéria patogênica, isso faz com que eu aumente, então, a minha atividade inflamatória das células do sistema imune, lá no meu intestino inicialmente, aumentando produção de espécies reativas, por exemplo, né? Então, o estresse oxidativo, ele está presente nesse quadro de desbiose, e quando eu aumento a permeabilidade e eu tenho lá gram-negativa em grande quantidade, eu tenho um quadro de endotoxemia. Então, esse quadro, né, ele está presente em muitas doenças metabólicas, tá? Então, quando eu olho por esse intestino do indivíduo que tem obesidade, que tem diabetes, que tem uma doença intestinal, né, uma síndrome intestinal, ou uma doença neurológica, ou até mesmo uma doença mental. O que a gente sabe hoje é que várias doenças mentais, né, como a depressão, alguns transtornos de personalidade, Alzheimer, Parkinson, autismo, têm em sua fisiopatologia um quadro de desbiose associado. Por que isso é importante, né? Porque se eu cuidar dessa microbiota e se eu tiver uma estratégia relacionada a um cuidado da saúde intestinal, eu posso melhorar a sintomatologia dessas doenças. E a gente já tem evidência de vários trabalhos falando sobre isso. E o exercício pode ser uma dessas estratégias, né? Então, esse é um trabalho, inclusive, de um grupo, né, de pesquisadores brasileiros, e o professor Ronaldo Santos é um dos autores desse trabalho. Ele pode contar para vocês, inclusive, com mais detalhes, né, como foi, mas mostrando que indivíduos que são ativos, então, nesse caso aqui foram atletas, né, atletas amadores, eles tinham, então, uma quantidade menor de receptores e uma quantidade menor, né, de LPS circulante comparado a indivíduos sedentários. Eles, inclusive, respondiam, né, tinham uma atenuação dessa resposta, ação desse LPS, e que isso estava atrelado ao treinamento físico, né? Então, primeiro ponto de quando a gente olha para um quadro de desbiose. E esse é um segundo trabalho, é um trabalho de um pesquisador já da área da microbiota e exercício, mostrando que eles treinaram indivíduos obesos e indivíduos eutróficos, né? Esse é um trabalho super bacana, porque eles treinaram os indivíduos e depois eles destreinaram os indivíduos, né? E o que eles mostram, né? Que os indivíduos no começo do trabalho, então, eles tinham ali uma diferença no perfil microbiano muito diferente. Então, obesos tinham um perfil de microbiota que era muito diferente dos indivíduos eutróficos, né? Mas que depois do período de treinamento, essa microbiota ela fica mais semelhante, que é essa segunda figura aqui que vocês podem ver, tá? E que depois de 6 semanas de treinamento, e depois de 6 semanas sedentários novamente, né? Então, eles primeiro treinaram por 6 semanas, depois ficaram sedentários novamente por 6 semanas, mediam a microbiota. Eles ainda não tinham perdido todas as alterações positivas advindas do exercício físico. Bom, e quais foram essas alterações, né? O que eles viram? Isso foi feito, isso era um trial, então isso foi feito com indivíduos realmente colocados para treinar, e treinando a capacidade cardiorrespiratória, né? Principalmente. Um treinamento aeróbio. O que eles perceberam é que essas alterações, né, eram advindas principalmente desses ácidos graxos de cadeia curta, né? E que os indivíduos que não eram obesos, eles conseguiam melhorar mais rápido o quanto, né, existia, então, desses ácidos graxos de cadeia curta. Eles produziam mais rapidamente. Essa expressão gênica, né, desses ácidos graxos, que é esse gráfico aqui de baixo, falando dos gênios associados, era estimulado mais rapidamente. Embora os indivíduos obesos eles tivessem uma expressão gênica muito boa, o quanto se via de produção desses ácidos graxos de cadeia curta era menor comparado, né, aos indivíduos eutróficos. E que existia uma relação, então, tá? Então, esses eram os grupos de bactérias que elas foram alterados durante o período de treinamento, tá? De maneira positiva, tinha uma relação positiva, então, principalmente com os genes desses ácidos graxos de cadeia curta, né? E essas duas em vermelhinho aqui seriam os negativos, e isso estava relacionado com o exercício físico e principalmente com o IMC, tá? Que é o que eles mostram na correlação de Pearson. Então, essa alteração da microbiota e, inclusive, para a atividade desses genes, né, que são relacionados aos ácidos graxos de cadeia curta, eles têm uma relação direta com o IMC e
tecido adiposo. Então, quando você tem menos, você consegue produzir mais rápido, né? E com mais. E aí eles mostram também que essa alteração acaba sendo diferente. Então, para os indivíduos eutróficos, isso cai mais rapidamente num período de destreino, né? Mas o mais interessante é olhar para essa parte. Aqui está a alteração que acontece no destreino, então começa a cair, né? Isso são todas as bactérias que começam a mudar suas concentrações durante o período de destreino, mostrando que o quê? Foi o treinamento que induziu essas mudanças. E que se a gente parar o treinamento, a gente vai perder, né? Muito possivelmente, se eles medissem esses indivíduos nas próximas semanas, eles já iam encontrar uma significância para essas alterações, né? Então, é como se esses indivíduos eles voltassem a estar semelhantes ao que eles eram antes de treinar. Esse foi um trabalho feito comparando, então, indivíduos que têm um quadro de desbiose, né, obesos e indivíduos eutróficos. Nós conduzimos um estudo no Brasil, que foi um estudo feito com indivíduos saudáveis, né? Então, nós treinamos indivíduos e a professora Yane Sá, ela foi aí quem comandou esse trabalho, né? Imagino que algum de vocês, inclusive, conheça a Yane. Bom, nós treinamos esses indivíduos por um período de 10 semanas e também fomos olhar para essa microbiota, né? Porque a nossa questão era, tá bom, será que só quando eu tenho um quadro de desbiose o exercício altera a microbiota? Porque era ali o momento que a ciência vinha mostrando os trabalhos? Ou será que todo mundo vai ter esse benefício, né? E o que a gente percebeu, na verdade, é que aconteciam alterações, elas não eram, né? Nós tivemos um grupo de indivíduos sedentários e um grupo de indivíduos que foram treinados, e essas alterações elas aconteciam. Algumas espécies de bactérias começavam então a ser alteradas, mas essas alterações, depois de 10 semanas de treino, ainda não eram significantes. Mas, quando a gente pegava essas espécies que tinham começado a ser alteradas e fazíamos a relação com o IMC desses indivíduos, aí a gente encontrava uma associação. Ou seja, novamente, né, tinha uma relação com o IMC e com o VO2. Então, os indivíduos que ganharam melhor condicionamento, então, aqueles que alteraram mais o seu VO2, quando a gente comparava antes e depois do treino, eram os que mais tinham alterado essas espécies de bactérias, né? E que eram espécies de bactérias que são consideradas positivas para a ação da microbiota intestinal. E aí, a mensagem dessa parte aqui para vocês não é só para quadros de desbiose que a gente tem essa alteração parece estar realmente relacionada com esse treinamento, né? Bom, mas e aí, que tipo de exercício, né? E aí, eu já estou chegando no fim da minha fala, porque eu sei que eu já passei do horário. Que tipo de exercício a gente tem evidência, né? Eu fui contando isso tudo e eu comecei dizendo para vocês que eu estava falando do movimento corporal, né? Bom, o que a gente já sabe e o que a gente tem mais evidência, tá? É em relação às atividades que têm uma demanda energética, principalmente do metabolismo oxidativo, sendo quem mais gera essas alterações de microbiota. E por que eu tô falando isso para vocês depois que eu falei de desbiose, né? Porque eu acho isso muito importante. Então, se eu estou pensando em utilizar o exercício físico como uma estratégia para melhorar um quadro de desbiose, eu preciso que no treinamento desse indivíduo exista treinamento cardiorrespiratório. Exista algo que tenha, então, estímulo para melhorar esse VO2, porque isso é o que a gente tem de evidência. Esse trabalho, né? Também posso contar com mais detalhes depois para vocês, mas o que eles fizeram? Eles pegaram diferentes modalidades e foram olhar para perfis, né, metabólico das bactérias, principalmente a metabolômica das bactérias, né, que eles viam alterada para os grupos. Primeiro que eles não viram muita diferença entre esses grupos, a maior diferença estava expressa nos grupos que tinham, né, um alto VO2 junto com, então, um aumento, né, tinha um componente estático menor, então, que seriam aqui, como vocês veem, o triatlon, o remo, o ciclismo, o boxe, por exemplo, tá? Mas que essas atividades que tinham, principalmente uma demanda em termos, né, de metabolismo oxidativo, uma demanda energética cardiorrespiratória maior, era onde a gente via as maiores alterações. Esse é um outro trabalho que também discute um pouco isso, mostrando principalmente, né,
todas as vias metabólicas das bactérias e também do indivíduo que a gente vê alterado quando a gente compara. E aí eu chamo aí a atenção de vocês, né? O como a gente... E isso, né? Nesse trabalho, tanto positivos quanto negativos, né? E aí eu chamo a atenção de vocês para o exercício de força, que a gente percebe ali alterações, na verdade, em várias vias, que elas não são vias que a gente considera, quando a gente está falando de saúde intestinal, como positivas. Ou seja, é o que a gente sabe, o que a gente tem de suporte científico em pesquisa hoje em relação ao exercício com uma característica aeróbia, o exercício que ele tem uma demanda cardiorrespiratória mais alta, tá? Bom, se eu tivesse tempo, eu ia também falar um pouquinho para vocês sobre antibióticos e microbiota, mas eu já estourei meu tempo e eu também ia contar um pouquinho mais para vocês sobre essas questões dos atletas, né? Mas eu já tinha falado isso no começo da minha fala, eu acho que é importante a gente ter um período para vocês fazerem perguntas e eu também não prejudicar o próximo palestrante. Então, isso é o que eu queria falar com vocês sobre microbiota e exercício aqui. Eu deixo os meus contatos para que qualquer um dos trabalhos que eu mostrei, vocês tiverem interesse em ter acesso, ler ou outros, né? A ideia aqui é contar um pouquinho para vocês sobre um tema que vocês agora tenham curiosidade para querer saber mais e mais. E eu vou ficar muito feliz de poder contribuir ou explicar mais. Então, eu uso minhas redes sociais aí para essa parte de estar mais próximo mesmo das pessoas, contar um pouco de intestino, de exercício e do que eu estou fazendo hoje como pesquisadora. Tem aí o meu e-mail, no meu Linktree tem os nossos trabalhos publicados. Então, provavelmente todos esses trabalhos que eu fui mostrando aqui para vocês, eles estão lá, é só vocês acessarem que vocês conseguem baixar. E é isso. Deixa eu fechar aqui a minha apresentação. Muito obrigada, professora doutora Giovana, pela aula incrível, esclarecedora, trazendo à tona informações super recentes. Muito obrigada, aprendemos bastante com você, foi muito elogiada aqui no chat. Nós temos algumas perguntinhas. A primeira é do Darlan Souza. Ele pergunta se faz sentido essa linha de raciocínio de que atletas de endurance com baixo carbo relatam menos desconforto gastrointestinal e vômito em maratonas. Darlan, depende de que hora a gente está falando desse carbo, né? Assim, e eu acho que enfim, também depende do que esse atleta quer. Porque, assim, se a gente falar... Olha, o que a gente tem de relação... Eu vou falar da prova e depois eu falo da questão treino, né? Quando a gente vai olhar para o quanto é recomendado e necessário de carboidratos em termos de hora, né? Lá, quando a gente está fazendo uma maratona, na hora de utilizar, a gente percebe que o atleta, durante uma prova, comumente ele usa muito mais do que a nossa possibilidade de capacidade absortiva por hora. Então, isso também vai facilitar desconforto gastrointestinal, porque carboidrato facilita desconforto se consumido em grande quantidade. Então, às vezes o baixo carbo que você está falando aqui, ele não é baixo, ele é só o suficiente para que esse indivíduo não perca a performance e também não tenha o desconforto, né? E eu acho que o cuidado que a gente tem que ter nessa hora é que hoje a gente tem gente que quer fazer maratona sem carboidrato, por exemplo, ou que quer usar dieta low carb e treinar para uma maratona. Então, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente pega um carb up, né? O quanto tem ali de carb up seria para a gente diluir mais ou menos em 10 litros de água, tá? Para que a gente tivesse a concentração de carboidrato que é sugerida pelas recomendações para ser utilizada a cada 40 minutos ali. Ninguém faz isso. A gente pega metade de um carb up, eu falo isso porque eu já fiz meia maratona, né? Então, você pega metade do carb up, dá 2 goles de água e vai. Isso foi muito mais carboidrato do que eu posso absorver. E isso é muito comum na prática, né? Então, talvez seja um cuidado. Então, assim, quando você pega ali esse carb up, né? Ou pega, por exemplo, um isotônico. Eu tive a oportunidade de trabalhar com maratonistas na maratona, né? E sim, a gente percebe que aqueles que têm um cuidado maior, então, que é quando a gente tem um acompanhamento nutricional, que o nutricionista ele é mais cuidadoso com a entrega desse carboidrato no momento adequado, na quantidade adequada,
com certeza isso vai diminuir o sintoma, tá? Mas aí eu acho que a gente tem um pouquinho de um conceito errado que não é que é baixo carbo, é só o suficiente carbo, porque as pessoas usam muito mais do que o suficiente normalmente e acham que é o carboidrato que leva a esses sintomas gastrointestinais. Mas sim, muito carboidrato vai levar ao sintoma. Perfeito, excelente. A próxima pergunta é do Eduardo Sato. Se você acha que os ácidos graxos de cadeia curta ou pós-bióticos pode ser o caminho da nutrição esportiva, ajudando na periodização nutricional, principalmente para as pessoas que não conseguem se adaptar com carbo de 90 gramas por hora. Eduardo, eu acho que quando a gente fala, eu não sei quem seria essa pessoa exatamente, mas se a gente pensar num indivíduo, por exemplo, que faz provas de longa duração, a gente também tem que tomar cuidado com a fibra, que é onde a gente tem muito ácido graxo de cadeia curta, né? Então, eu não acho que ele é o futuro. Aliás, eu não acho que nada quando a gente descobre vai ser um futuro para alguma coisa sozinho, gente, porque a gente gosta muito de achar que um dia a gente vai achar mágica, a gente não vai, né? Mas eu acho que o cuidado na periodização nutricional com a entrega da fibra, principalmente, no momento adequado, é essencial na nutrição esportiva. E eu acho que isso é essencial não só na nutrição esportiva, mas na vida do ser humano, tá? E é claro que quando a gente fala de alguém que faz prova longa, vai ter um momento que vai precisar diminuir o quanto eu entrego de fibra, porque essa pessoa está tendo muito treino, é intenso, o volume é alto e a fibra aumenta a chance de sintoma gastrointestinal. Então, periodizar, principalmente para esses indivíduos, é essencial, né? Mas tem um outro cuidado que eu teria quando eu estou falando do fisiculturista, do atleta de força, que é fazer ele comer fibra. Porque eles não fazem isso. Eles estão lá atrelados à proteína o tempo inteiro e esquecem que eu preciso do intestino saudável para absorver isso tudo, tá? Então, daí depende de quem a gente está falando. Eu acho que assim, eu coloquei 2 polos, né? Que dá para a gente ter uma margem do meio, porque eu também convivi bastante com o pessoal do CrossFit, e aí a gente tem outro perfil ainda, né? A gente tem gente, e tem muita gente que toma um café da manhã todo errado, gente, come ovo para ir fazer CrossFit, sabe? É claro que vai ter sintoma gastrointestinal, o ovo tem muita gordura e proteína. Toma um café com açúcar e vai fazer CrossFit. Então depende de quem é esse indivíduo, depende do que ele pratica, mas eu acho que periodização nutricional é extremamente importante, tá? Principalmente para o que eu vou entregar em cada momento. Então, tem hora que o cara que faz maratona vai precisar de creatina, e é maravilhoso. E tem hora que ele vai precisar de nitrato, e eu posso usar como pré-treino, e a microbiota é ótimo para microbiota, porque eu não posso dar muita fibra nessa hora. Então, eu acho que usar isso e ter isso na cabeça é, assim, muito bacana, interessante. Ótima explanação, professora Giovana. Acho que a gente precisa pensar no indivíduo como único e pensar em todas as variáveis que modulam determinada condição, né? Não tem uma receita de bolo para determinada modalidade, horário, a gente precisa ter uma visão mais integral, né? Então, foi ótimo, muito obrigada. Você está recebendo vários parabéns aqui pela excelente aula e explicação. Infelizmente, em virtude do horário, a gente não vai conseguir trazer aqui todas as perguntas, mas a professora Giovana deixou o contato dela, então fiquem à vontade. Se quiserem também enviar para nós, que a gente repassa, também estamos à disposição. Professora Giovana, muito obrigada pela aula incrível e enriquecedora. Foi uma honra tê-la conosco aqui, abrilhantando a nossa tarde, dando início aí a essa tarde de palestras. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. E assim, eu queria agradecer mais uma vez a organização do evento, porque assim, eu vou ter que contar uma coisa para vocês. Essa menina que está me apresentando aqui, ela foi minha bichete na faculdade. Então, para mim, esse momento, sabe, assim, e ela inclusive também fez o mestrado junto com a mesma orientadora que eu, entrando um ano depois. Então eu tenho, né, um certo sentimento maternal, e ver ela me apresentando aqui, além de me lembrar da minha idade, que é algo que eu tento esconder em alguns momentos, sabe? Me dá muita felicidade. Então, mais uma vez, agradeço muito a coordenação, a organização do evento, parabéns pelo evento, desculpa por atrasar o próximo palestrante, e eu vou adorar responder todas as perguntas de vocês e conversar mais sobre isso, porque eu sou apaixonada por exercício e microbiota.
Sarinha, muito obrigada. Ótimo, ótimas palestras. Aproveitem, pessoal. Eu espero ver vocês mais vezes. Imagina, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, com a minha veterana querida, que aprendi muito, e é muito gostoso ver a evolução, ver onde você chegou, assim, é inspirador. Te admiro muito, obrigada pela aula e pelo conteúdo aqui, todo mundo adorou. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.